Está começando o programa Adoração, seu encontro com a Palavra de Deus, e para nós é um privilégio muito grande poder entrar na sua casa, estar com você aí para estudarmos a Bíblia, né? E hoje nós vamos ver um tema extremamente importante para a nossa vida. Vamos estudar sobre um dos meus personagens preferidos da Bíblia, Paulo, e um momento específico da vida de Paulo, onde o seu comportamento, as coisas que ele disse, tem muitas lições para nos oferecer. Paulo estava preso, encarcerado, aguardando julgamento. E nesse local de juízo, ele deu um dos maiores testemunhos que ele poderia dar e que fala, ecoa, né, até hoje em nossos corações. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Então, não saia daí, fica com a gente, porque começa agora o programa Adoração. Como nós já dissemos, hoje vamos falar sobre a vida de Paulo. Paulo tem tantas lições para nos ensinar, mas tem uma coisa que me chama muita atenção na sua vida. Paulo, antes de se converter, ele tinha uma visão muito estreita do Evangelho, né? Ele tinha uma visão muito limitada da palavra de Deus. E Paulo era daquele tipo, né, que no fim do dia olhava para um espelho e falava: Paulo, você arrebentou, fez toda, olha só, cumpriu todas as leis e agora você está pronto para ser salvo, você está pronto para alcançar o favor de Deus. E é justamente sobre isso que uma das nossas revistas, a que a gente está lançando esse mês, né, no mês de abril, vai falar, que é a revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. E um dos temas dessa revista justamente é: boas ações nos levam para o céu? Paulo acreditou nisso por muito tempo, por conta da sua origem, né, das suas origens religiosas, aquilo que ele acreditava. E nessa revista aqui, o pastor Vinícius vai trabalhar um pouquinho sobre qual é a real teologia, qual que é o real sentido da salvação. E o que eu tenho que fazer de fato para ser salvo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Qual que é o papel das obras, já que eu fui salvo? É isso que você vai descobrir pedindo a sua revista Esperança, Céu ou Inferno. Você pode pedir para a gente pelo nosso número de telefone, pode ligar agora mesmo, enquanto o programa está no ar. Tem uma equipe pronta para te atender pelo telefone, 0, o código da sua operadora, 12 21 27 31 21. Se você preferir, pode fazer o pedido também por WhatsApp, mais simples, né? Talvez para você. Mande uma mensaginha para a gente no 12 98244 4449 e algum atendente vai conversar com você ali. Você vai receber a sua revista na sua casa inteiramente sem custo, porque os nossos Anjos da Esperança estão aqui para apoiar esse ministério. Então, peça a sua revista e aprenda um pouquinho mais sobre a salvação, né? Bom, eu estou feliz de estar com vocês aqui porque o tema de hoje é um tema muito especial. Vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre vida com Deus, essas coisas que enchem o nosso coração de alegria, né? E talvez essa seja a maior necessidade nossa hoje em dia. Descobrir qual é o nosso propósito. Propósito de vida, o que norteia a nossa vida, o que nos anima a acordar de manhã e a viver o nosso dia com propósito, com uma razão para existir. É isso que a gente vai falar. Se você está preparado para aprender um pouquinho mais sobre isso, eu te convido para orar comigo para que Deus esteja conosco enquanto estudamos a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor já está entre nós e o nosso pedido é para que o seu Santo Espírito ilumine a nossa mente, Pai. Que o Espírito que inspirou Paulo a escrever possa iluminar a nossa mente para que a gente entenda o que o Senhor quer nos dizer. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vamos falar de Paulo e para ir falar de Paulo precisamos ir para o Novo Testamento e a carta que nós vamos ler hoje é a carta de Paulo à igreja de Filipos. Então abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses. Nós vamos ler aqui o capítulo 1. alguns versos do capítulo 1, tá? Se você está acompanhando a gente pela televisão, abra a sua Bíblia aí. Se está no celular, conecte aí o seu smartphone no aplicativo da Bíblia e abra com a gente em Filipenses 1.
Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero falar um pouquinho com você sobre o que estava acontecendo ali quando Paulo escreveu essa carta. Você sabe, né, que Paulo, ele fundava as igrejas, continuava a sua jornada e ele se comunicava com essa igreja por meio de cartas. E essa é uma das cartas que ele escreveu para a igreja de Filipos, né, a carta aos Filipenses. Essa carta aos Filipenses e também a carta de Filemon são as duas cartas mais pessoais de Paulo. O que isso tem a ver, pastor, com o sermão? Tem tudo a ver, porque nessa carta, nesse capítulo que a gente vai ler o raio-x da alma de Paulo. Paulo abrindo o coração, falando do seu sentimento, né? E usando uma linguagem que geralmente a gente não vê Paulo usando em outras cartas, né? Paulo tem algumas cartas que ele é bem incisivo, né? Bem forte, bem duro às vezes com as pessoas que estão ouvindo o seu conteúdo, né? Mas aqui ele tem um tom diferente, um tom diferenciado. Não sei se você sabe, mas Paulo, para que ele se tornasse um cristão, ele não teve que abandonar uma religião apenas, uma região geográfica que ele morava. Paulo, para se tornar cristão, ele teve que abandonar quem ele era. Eu não sei o que você teve que fazer, as concessões, as mudanças que você teve que fazer quando você se tornou cristão. Mas Paulo, para se tornar um cristão, ele abandonou quem ele era, a sua identidade. Eu te convido a ler depois o livro inteiro de Filipenses. São só 4 capítulos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus ao ler a carta de Paulo aos Filipenses. É nessa carta que Paulo vai dizer que ele era fariseu, que ele era irrepreensível na lei. Paulo, depois de falar um pouquinho de quem ele era, lá no capítulo 4, não é o que a gente vai ler agora, mas para você entender quem era Paulo aqui nesse momento, Paulo, ele fala que as coisas que ele perdeu, ele considera como refúgio ou lixo, insignificantes quando se compara à maravilha e à sublimidade do conhecimento de Deus. Paulo era um ser humano diferenciado. E aqui no capítulo 1, Paulo está escrevendo de uma prisão. Paulo estava preso aqui. Não sei se você sabe, mas uma prisão para um cidadão romano geralmente não era uma sentença. Você foi sentenciado a tantos anos de prisão. Geralmente era o que a gente conhece hoje como uma prisão preventiva, né? Então Paulo estava ali aguardando para saber o que Roma faria com ele. O que o imperador, o que César, né? O que o governo faria com ele. E Paulo gasta aí os primeiros versículos do capítulo 1 falando da saudade que ele tem da igreja de Filipos, né? Partilhando o seu sentimento. E eu posso imaginar a igreja lendo a carta. E aí, Paulo, você está preso? O que está acontecendo? Você está bem? Está vivo? E o que eu te convido para ler comigo é o verso 12. Capítulo 1, no verso 12. Depois de fazer uma introdução, depois de falar um pouquinho sobre como ele estava, da saudade que ele tinha, Paulo agora vai começar a falar sobre a sua situação e como ele enxergava a sua situação. Preste bem atenção comigo aqui. Verso 12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Na mensagem de hoje, nós vamos ter 3 lições básicas, 3 liçõezinhas básicas. E a primeira é justamente essa aqui. Paulo está dizendo para o povo, para a igreja de Filipos: olha, quero que vocês tenham certeza que o que está acontecendo comigo, eu estou preso, estou amarrado, mas o que está acontecendo comigo aqui está contribuindo para o progresso do Evangelho. E não é só isso não, está todo mundo sabendo que eu estou preso por isso. E além disso, os irmãos, quando sabem da minha prisão, motivados, né, pelas minhas algemas, essa é a figura que Paulo usa para falar, eles estão pregando com mais desassombro a palavra de Deus. O que Paulo está querendo dizer para nós aqui, gente? Estou preso, estou algemado, estou em uma situação complexa, aguardando julgamento, mas está tudo bem, porque o Evangelho está avançando. Qual que é a primeira lição que nós tiramos aqui? Paulo enxergava as suas circunstâncias com um olhar diferente. Paulo não olhava para a sua prisão apenas como uma prisão, como local, e era um local terrível, né? Úmido, seguramente fechado, sem janelas.
Paulo não olhava para aquela circunstância apenas por ela, apenas pela circunstância, apenas pela prisão, mas Paulo, por entender que a sua vida estava nas mãos de Deus, ele olha para aquilo e pensa, ok, estou preso, mas o que isso está beneficiando a causa do Evangelho? Como que isso está abençoando os meus irmãos? E quando ele encontra essa resposta, ele se dá por satisfeito. Paulo olhava para as circunstâncias da sua vida com um olhar espiritual. E aqui eu quero te convidar para esse desafio também. Está passando por alguma dificuldade na sua vida? Está passando por um deserto na sua vida? Pastor, estou passando por uma dificuldade tão grande que eu não encontro solução para ela. Deus sabe o que você está passando. Mas o que eu quero dizer para você nesse dia, enquanto você me assiste, olhe para a sua circunstância com um olhar espiritual. E eu não estou só dizendo aqui o que a igreja está ganhando, o que o evangelho está ganhando, porque pode ser que seja uma prova onde você está sendo testemunha para as pessoas. Mas não olhe apenas por esse lado, mas o que você pode tirar de lição dessa prova? Como que Deus está te moldando por conta dessa provação? Sabe, o desafio que nós temos, que Paulo nos apresenta aqui, é justamente esse, olhar para as circunstâncias de nossas vidas com um olhar espiritual. E isso é um desafio, gente, isso é um desafio. Porque quando o emprego dá errado, quando a gente busca um emprego e não consegue, quando a gente busca uma melhora no casamento e não consegue, é muito difícil que essa verdade se concretize na nossa vida. Mas esse é o desafio. Eu sei que a sua prova pode parecer intransponível, mas a sua vida está nas mãos de Deus? Me responde aí. A sua vida está nas mãos de Deus, sim ou não? Se a sua vida está nas mãos de Deus, Deus não está assistindo você, olhando para a sua prova e realmente, olha lá, hein? Não, Ele está olhando para você. Pense no que você pode tirar de lição e pense em como você pode sair uma pessoa diferente. Porque nós precisamos olhar para as nossas circunstâncias, nossas provas, com um olhar espiritual. Mas Paulo continua, porque tem uma segunda verdade aqui que nós podemos aprender, né? Aqui Paulo vai falar um pouquinho que as pessoas pregam o evangelho pelos motivos errados, mas ele fala que tudo bem, enquanto o evangelho estiver avançando, está tudo bem, mas a gente vai pular essa parte e a gente vai ir lá para o verso 19, tá? No verso 19, nós temos a segunda lição que nós tiramos aqui dessa história, desse momento que Paulo fala para nós aqui. Está com a sua Bíblia aí? Leia comigo. 19, verso 19, do capítulo 1 do livro de Filipenses. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Verso 20. Segundo minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Olha isso. Quer vergonha maior para um cidadão romano do que estar preso em uma das suas próprias prisões? Olhar espiritual, um olhar diferente. Em nada eu vou ser envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Gente, que coisa incrível é isso daqui. Paulo está olhando, olha, fiquem tranquilos, é um momento humilhante, ok, mas eu não vou ser envergonhado, porque o meu olhar é espiritual, então Cristo vai ser engrandecido, seja na minha vida ou na minha morte. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aquele mesmo Paulo que disse, olha, eu não vivo mais, não estou vivendo mais, agora quem vive em mim é Cristo. Então as coisas que são importantes para o reino são as coisas que são importantes para mim. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Isso é incrível. E olha uma outra coisa que ele fala. Ele diz que pela intercessão da igreja, a importância da oração intercessora aqui, né? Pela súplica deles e pela provisão do Espírito, ele seria liberto. E eu te pergunto, qual era a garantia que Paulo seria liberto? Que garantia ele tinha? Não, de acordo com... acho que eu vou ser liberto. Qual que era a garantia, humanamente falando, que ele seria liberto? Eu te respondo, nenhuma garantia. Paulo não tinha nenhuma garantia que ele sairia daquela prisão, mas Paulo tinha a sua vida nas mãos de Deus. E como ele tinha a sua vida nas mãos de Deus, ele sabia que o que importava não é o que César decidiria, mas aquilo que seria melhor para o evangelho, de acordo com a sua comunhão, seu relacionamento com Deus. E aí ele olhou para isso e disse, eu vou sair.
Sabe qual é a lição que nós tiramos aqui? Nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para a nossa vida, quando nós vivemos pelo propósito certo. Quando a nossa vida tem um propósito divino estabelecido, concedido por Deus, que era o que Paulo vivia, a gente pode ter certeza que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Isso é muito sério, porque eu posso estar falando para alguém e falar, pastor, ok, a minha vida está nas mãos de Deus, mas vem aqui para você ver o que está acontecendo comigo. Eu vou te chamar para você ver o que estava acontecendo com Paulo. Paulo, quando diz isso, quando tem essa certeza que nada poderia frustrar os planos de Deus, ele estava onde? Numa prisão, esperando para ver se ele morreria ou não. Mas pela sua comunhão com Deus, por saber que a sua vida estava nas mãos de Deus, ele olha, essa situação que está nas mãos de Deus, isso está contribuindo para o progresso do Evangelho. Além disso, vocês aí estão intercedendo por mim e eu sei pela minha relação com o Espírito Santo, pela minha conexão com Deus, que eu vou sair. Então está tudo certo. Paulo entendia, mesmo em meio à prova, passando pela prova, antes do fim dessa prova, ele entendia que nada e nem ninguém poderia frustrar os planos de Deus para ele. Não era César que decidiria se ele viveria ou morreria, porque nenhum fio cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Isso é lindo. Glória a Deus por isso. Na sua vida, na sua dificuldade, no seu vale da sombra da morte, no seu deserto, tenha certeza que Deus está aí com você. Deus está olhando para você, mesmo que seja difícil enxergar, tenha essa certeza de que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Creia nisso. Durante a prova, passe por essa prova, dê glórias a Deus nessa prova, porque ela finalizará e você será honrado. Mesmo que a sua prova termine de uma forma que você não gostaria. Mesmo que a sua prova leve à morte. Não levou aqui para Paulo em Filipenses, mas levou para Paulo lá em 2 Timóteo 2. A morte aconteceu. Mas até nisso, Paulo chega no fim da sua vida e fala, olha, completei a carreira, já guardei a fé. Agora a minha coroa está reservada. E a vida de Paulo era tão incrível que no momento de sua morte, lá em 2 Timóteo 4, ele fala que a sua vida estava sendo oferecida a Deus como oferta de libação. A oferta de libação é uma oferta que o adorador pega e derrama no altar. Em outras palavras, até na sua morte, Paulo está dizendo, César não vai me matar, ele pode cortar o meu pescoço, mas não é ele que está me matando, sou eu que estou entregando a minha vida. Primeira lição, olhar para as nossas circunstâncias com um olhar espiritual. Segunda lição, entender que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para nós, quando nós vivemos de acordo com o seu propósito. Que coisa incrível! Que desafio para nós hoje, que desafio para você hoje é viver os planos de Deus independente das circunstâncias. Isso é um grande desafio, mas é isso que Deus nos chama a fazer, meus amigos. E Paulo finaliza agora o seu discurso, né, a sua fala, com um dos versos mais famosos que ele já escreveu. Leia comigo aí, Filipenses 1, no capítulo 21. Ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo era um sujeito um pouco doido, não era? Vamos falar a verdade? Tinha uns parafusos a menos, né? Preso e falando, não, tá tudo bem, estou preso aqui, tá ruim, mas o evangelho está avançando. Não tinha nenhuma circunstância que apontava para ele que ele iria sair daquela prisão. E ele fala, não, eu vou sair sim. Estou preso, mas eu vou sair. Pela minha conexão com o Espírito Santo, a igreja está intercedendo por mim, eu vou sair. E agora Paulo, na sua terceira loucura, está dizendo, se eu viver, eu vivo para Cristo. E se eu morrer, eu estou no lucro. Que coisa incrível, né? Mas para mim o mais incrível é a quarta fala aparentemente louca de Paulo, que é onde ele vai explicar por que viver é Cristo e por que morrer é lucro. E é isso que a gente vai compreender aqui para a gente entender a próxima lição, tá? Então, acompanha bem comigo aí o que está escrito em Filipenses 1, no verso 22. Entretanto, então ele falou, né? Viver é Cristo
e morrer é lucro. E aí ele vai explicar agora. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Para Paulo, vida e morte era uma questão de quê? De escolha. Olha isso, como? Onde que vida e morte é questão de escolha? Para Paulo, e eu estou falando da vida, não estou falando da vida e da morte eterna, né? Estou falando da vida terrena aqui. Olha o quão confiante Paulo era no seu Senhor. Para ele, vida e morte era uma questão de escolha. E ele continua. Ora, de um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, né? E aqui Paulo não está falando de vida após a morte. Se você pedir a sua revista Na Mira da Verdade, você vai ver que o professor Leandro Quadros explica esse texto em algumas páginas ali, para mostrar para a gente exatamente o que esse texto quer dizer. Mas Paulo está dizendo, se eu morro, eu vou estar com Deus. A minha vida acaba. Eu vou aguardar na ressurreição, estarei com Deus, o que é muito melhor. E no verso 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. E aí, gente, vamos falar sobre esse verso aqui ou não? Porque aqui Paulo, humanamente, ele perde o juízo de vez, né? Porque ele olha, realmente seria muito melhor morrer, né? Mas parece que por causa de vocês, para o progresso do evangelho, é melhor ficar vivo. Então eu vou ficar vivo mesmo. Já pensou nisso? Já pensou na conexão que um ser humano tem que ter com Deus para falar uma frase dessa? Não, então acho que eu vou ficar vivo mesmo, porque vai ser melhor para o evangelho. Gente, só tem uma classe de pessoas que pode dizer o que Paulo disse. Uma classe, não era duas, né? Aqueles que estão realmente sem juízo, né? Mas Paulo fala, né, que a loucura para os homens, a concepção de loucura para os homens é diferente, né, do mundo espiritual. Mas tem uma classe de pessoas que pode dizer o que Paulo disse. Aqueles que vivem pelo propósito de Deus. Aqueles que vivem o propósito de Deus para as suas vidas. E isso aqui, meus amigos, é muito sério, porque nós deveríamos buscar conhecer o propósito da nossa vida mais do que a gente busca comida e mais do que a gente busca bebida. Paulo entendia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Paulo sabia o propósito da sua vida, o propósito dado por Deus, porque, imagina, jamais ele faria o que ele fez, abandonaria o que ele abandonou, se não fosse por um propósito divino, e Paulo entendia isso. E nessa compreensão que Paulo tinha, ele diz, se para Deus é melhor que eu viva agora, eu viverei. E lá em 2 Timóteo 4, Paulo diz, agora já foi, agora já completei minha carreira. Então agora eu entrego a minha vida, posso ser morto. Sabe, meus amigos, a nossa maior necessidade hoje é de propósito. Aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que nós mais precisamos nos dias de hoje é de pessoas, homens e mulheres, que vivam por um propósito. Que olhem para cima do trabalho, para cima dos ganhos financeiros, para cima das conquistas humanas e entendam que tudo que esse mundo oferece é passageiro, que nós precisamos ter algo que nos pulse para viver além daquilo, além da nossa existência terrena. E é o que Deus pode nos conceder. Propósito de vida. Propósito de vida. Paulo entendia qual era o seu propósito. Paulo entendia por que ele passou pelo que ele passou. Paulo entendia por que ele acordava de manhã, por que ele respirava. Paulo entendia o seu propósito. E ao entender o seu propósito, ele vivia de acordo com o seu propósito. Que desafio! Que desafio para nós! Viver o propósito de Deus, descobrir o propósito de Deus. E o desafio aqui é duplo, né? Se você não conhece ainda o propósito de Deus para a sua vida, descubra. Ore a Deus por isso. Deus, dê um propósito para a minha vida. Revele o que o Senhor quer de mim. Por que eu fui desenhado nesse mundo? Por que eu vivo nessa época? O que o Senhor quer fazer de mim com os meus dons, com os meus talentos? Ore por isso e ao descobrir o seu propósito, escolha viver pelo propósito de Deus. Não há nenhum lugar melhor para o homem estar, para o ser humano estar, do que no centro da vontade do nosso Deus. E Paulo compreendia isso. Quero finalizar com uma história vivida em 2023. Eu conheci os personagens dessa história
Eram um casal de missionários, né? Eles moravam em um país chamado Filipinas, um conjunto de 7.000 ilhas. 7.000 ilhas. Ele, piloto de avião, a sua esposa Janelle, a sua noiva, na verdade, Janelle, era uma americana, e ela era enfermeira, cuidava dos moradores daquela ilha remota, que ficava a horas de avião de uma cidade mais próxima, de um hospital mais próximo. Trabalho incrível feito ali naquele local, um trabalho missionário de muito valor feito pela AFM, né? Adventist Frontier Missions, uma instituição que faz projetos missionários além-mar. O fato é que um dia, ao precisar remover um paciente das montanhas para a cidade, eles não podiam fazer de avião. Então, seu noivo teve que ficar e ela foi de helicóptero com outro amigo daquele projeto. No trajeto, houve uma grande tempestade. O helicóptero caiu, nunca foi encontrado. Os corpos nunca foram encontrados. A única coisa que foi encontrada foi um par de tênis, que a enfermeira foi vista usando várias vezes, e alguns travesseiros. Morreram ela, o paciente e o piloto. Pastor, que história dramática. Mas essa história não termina assim. Porque esse rapaz, esse jovem, o nome dele é Andrew, ele decidiu voltar para os Estados Unidos, passaram 1 ou 2 meses, e ele tomou uma decisão, que foi a decisão de voltar para o campo missionário, voltar para as Filipinas, voltar para a ilha de Palawan, o local que matou o amor da sua vida. E quando ele foi perguntado por que ele fez isso, ele deu uma resposta. O trabalho da minha noiva pode ter terminado, mas o meu não terminou. Eu ainda tenho um propósito a ser cumprido. Então eu vou calçar os seus tênis. E se mais uma pessoa for convertida por conta desse esforço, vai ter valido a pena. Loucura? Sim, loucura. Para aqueles que não entendem a loucura da fé. Só tem uma classe de pessoas, meus amigos, que pode tomar essa decisão. Aqueles que vivem pelo propósito do nosso Deus. Esse é o desafio para você. Olhe para as circunstâncias da sua vida com um olhar espiritual. Entenda que nada e nem ninguém pode frustrar os propósitos de Deus para a sua vida quando você entrega essa vida nas mãos do Senhor. Quando você vive o propósito do Senhor para você. E por fim, descubra o propósito de Deus para a sua vida. E ao descobrir, viva esse propósito. Porque nada vai ser mais incrível, nada vai valer mais a pena do que viver no centro do plano de Deus, no centro da vontade de Deus, no 100% do propósito de Deus. Esteja pronto para tomar decisões difíceis. Talvez abandonar o emprego, mudar de profissão, terminar um relacionamento. Mas eu te digo que vai valer a pena, porque você viverá no centro da vontade de Deus. Eu quero orar por você agora, para que essa seja uma realidade na sua vida, que você encontre paz para tomar as decisões que precisa e viver o propósito do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus incrível. O Senhor deixou na sua palavra a revelação necessária para que a nossa vida fosse uma vida com propósito. Por favor, Pai, dê a cada telespectador que está nos assistindo pelo celular, pelo YouTube, ao vivo, na televisão, dê a essas pessoas, Pai, a oportunidade de viver o propósito do Senhor para a vida delas. Que elas descubram o seu propósito e que, ao descobrirem, possam vivê-lo com firmeza de coração. Com certeza de que essa é a sua vontade, Pai. Nos dê essa oportunidade, Pai. Nos ajude a tomarmos as decisões necessárias para que a nossa vida esteja 100% nas suas mãos. Para que cada área de nossa vida possa estar submetida ao seu controle, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. E nós a fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém.